Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot com Angular 10. Meu nome é Valdir César e nesta aula daremos início à implementação do nosso componente livro read, que vai ser aquele componente onde nós vamos fazer a leitura do nosso livro. Antes de tudo, eu vou abrir aqui o meu livro delete, o HTML dele, eu vou vir aqui no botão de deletar. Eu esqueci um detalhe aqui na aula anterior de tirar esse disable get message. Essa era uma condição que nós incluímos lá para deletar, para atualizar ou para criar um novo livro, que caso os formulários não estivessem atendendo os requisitos mínimos, ele não iria habilitar esse botão para a gente. Só que aqui para deletar a gente não precisa. Então vamos salvar aqui e aqui nós podemos fechar. Eu vou gerar então aqui o nosso novo componente livro read, certo? No mesmo caminho que nós já criamos anteriormente outros componentes para o livro. E aqui nós já vamos implementar uma rota para ele então. Então aqui no App Routing Module nós vamos copiar esse conteúdo aqui do delete, que é basicamente o mesmo conteúdo, né? Só que aqui no final a gente vai apagar o delete e vai colocar read. E não vai ser o livro delete component, vai ser o livro read component. Então, esse carinha que nós acabamos de criar aqui. Beleza, então quando aquele nosso ícone de leitura de um livro for clicado, eu quero que ele renderize esse componente para a gente na nossa tela. Então eu vou vir aqui no nosso livro, read all, no HTML dele, onde fica aquele ícone, né? Então aqui nós temos ler livro. Aqui na nossa âncora nós ainda não temos um router link, nós podemos fazer assim. Então, router link recebe. Aí nós vamos pegar o ID do nosso livro, né? Então dentro de double mustache aqui nós vamos colocar raw.id barra read. Então ele só vai incrementar na nossa URL lá o ID do livro barra read. Então a gente já vai conseguir pegar tanto o ID da categoria quanto o ID daquele livro, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar aqui, vamos lá no nosso front-end verificar se ele está realmente renderizando esse nosso componente ao clicarmos naquele ícone para fazer a leitura do livro. Vamos aguardar ele recarregar aqui no nosso front-end, o live server está atualizando ainda. Ótimo, ele carregou aqui para a gente então. Nós vamos clicar aqui então no livro Clean Code, no ícone para fazer a leitura desse livro, certo? Então aqui ele renderizou o livro Read Works para a gente. Maravilha! Por enquanto é isso que a gente espera, né? Vamos voltar no nosso projeto então, fechar essas duas guias aqui. E vamos abrir aqui então a nossa guia do livro read.component. Então vou abrir o HTML dele e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma div chamada form. Dentro dessa div aqui, deixa eu tirar esse action aqui dela, a gente não vai colocar nenhuma action aqui. Então dentro dessa div aqui nós vamos ter um card, que é basicamente o card que nós utilizamos lá no home, certo? Então vou colocar assim, ó, mat-card, daí eu vou colocar aqui uma classe para ele, que vai ser home, vai ser aquele mat elevation, né? Vamos colocar aqui mat traço elevation traço Z4, para dar aquela elevação lá no nosso card, né? E aqui eu vou colocar também uma outra classe home para a gente poder configurar o CSS desse nosso card aqui. Beleza, então aqui dentro eu vou querer um título do nosso livro. Então eu vou colocar o mat card title. Então vamos colocar assim, mat-card title. Eu vou dar uma classe para ele aqui, caso eu queira editar o CSS dele depois, de title. Beleza. Então aqui dentro de Double Mustache a gente consegue pegar o nosso livro.título. Ele ainda não foi criado no nosso TypeScript, mas nós já vamos implementá-lo também. Beleza, então aqui eu posso pegar esse conteúdo aqui, ó, replicar aqui embaixo, porque eu vou querer o nome do autor também, né? Só que o nome do autor não vai ficar dentro de um title, ele vai ficar dentro de um subtitle. Então aqui nós vamos colocar sub na frente desse title aqui, e aqui mesma coisa, sub. Então, mat-card-subtitle. Então aqui eu vou colocar uma class subtitle também, para caso eu queira editar apenas esse subtítulo aqui. Beleza, aqui dentro eu vou colocar um botão, daquele botão que nós já utilizamos anteriormente também. Então eu vou colocar aqui um button. Vamos verificar aqui só o button mesmo. Aqui dentro nós vamos colocar aquele mat stroke, né? Traço, vamos ver se eu me lembro, é o mat stroke button, né? Acho que do Angular Material. Aí nós vamos colocar uma color aqui para ele, que vai ser aquela color warn. Então
Aqui dentro nós vamos colocar um ícone. Eu quero que tenha um ícone dentro desse botão. Vou colocar aqui então Match Icon, né? Que é os ícones do Angular Material. Beleza? E esse ícone vai ser aquele Keyboard Return, que é para retornar, certo? Então vamos colocar aqui Keyboard underline Return. Vamos salvar aqui. Ele vai reclamar porque ele não vai encontrar esse livro quanto título aqui, né? Ainda não temos implementado aqui, mas como você pode ver, ele já criou aqui o card para a gente. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso livro update, a estrutura do TypeScript é muito similar a essa, né? Então a gente pode copiar aqui até o cancel, certo? Que é para voltar para a página anterior, né? E o Find by ID a gente pode copiar também. Então beleza, vamos abrir aqui o nosso livro read, vamos vir no TypeScript dele, vamos copiar sobre esses dois, esse construtor aqui e esse ing onInit. Então a gente precisa também ali dos nossos imports, né? Vamos voltar aqui, pegar os imports que estão aqui já, com exceção a esse form control, né? A gente já deleta ele aqui na hora que a gente fizer esse import. Então aqui a gente pode tirar esse form control aqui, que a gente não vai utilizar ele. Esse campo aqui a gente não precisa validar, né? Mas a gente não está criando e nem atualizando. Então aqui nós podemos dar um Ctrl X aqui e tirar essa linha. Beleza, então nós já temos o livro aqui, temos o ID da categoria. Na inicialização a gente já faz um Find by ID para buscar as informações desse nosso livro lá na nossa base de dados, né? Vamos verificar como ele está respondendo aqui no nosso front-end agora. Ótimo, então ele trouxe aqui pra gente aqui os dois cards, o card com o nome do livro Clean Code, beleza? E aqui embaixo aqui ele está com Clean Code também. Beleza, então vamos voltar aqui, ó, porque a gente não quer que lá embaixo esteja Clean Code, nós queremos que lá embaixo tenha o nome do autor. Então a gente pode colocar aqui nome, underline, autor, beleza? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui mais um card agora, só que esse card vai ser um card do tipo subtitle também. Então vamos selecionar aqui, vou dar um espaço aqui para não ficar ruim a visão para vocês, beleza? Aqui eu vou tirar esse botão, né? A gente não precisa mais desse botão aqui, então a gente vai tirar esse botão aqui. Deixa eu verificar aqui. Não, esse carinha aqui, ó. Tanto o botão quanto o ícone a gente não precisa mais. Então a gente só quer aqui, ó, pegar agora o texto do nosso livro. Então vai ser livro.texto. Beleza? Então aqui ele continua com essa class home aqui também, porque eu vou aplicar um CSS para esses três cards posteriormente. Então aqui ele tem que trazer para a gente tanto o título, aqui ele tem que trazer o nome do autor com um botão para a gente poder voltar, né? Ele deu um erro aqui, deixa eu verificar o porquê. Sim, eu coloquei nome ator, né? É nome do autor. Então a gente não tem um autor aqui, a gente não tem um ator, a gente tem um autor. Beleza, então agora ele tem que parar de reclamar e tem que renderizar pra gente aqui aquele nosso novo componente, aquele nosso novo card que nós criamos aqui com o texto do nosso livro, que seria aquele lorem ipsum, se não me engano, que nós setamos para esse livro lá no nosso back-end. Então ele trouxe aqui, ó, tá vendo? Beleza, a gente só precisa agora aplicar um CSS aqui para esses cards, né? Porque tá bem feião aqui a visão. Então vamos abrir o CSS aqui do nosso livro read. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar que esse nosso form aqui, ele vai ter 90% da página, então. Ele vai ter uma largura, né, de 90%. Então vou colocar aqui o width de 90%. Aí eu vou falar para ele se auto-organizar ali na questão dos espaços laterais. Então a margem dele ele vai organizar tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, tecnicamente, ele já deveria diminuir o espaço aqui para a gente e já organizar a margem da direita e a margem da esquerda, porque eu falei para ele que a organização vai ser auto, tá bem? Então ele se auto-organiza ali naquele espaço dele. Vamos aguardar aqui. Ótimo, como vocês podem ver aqui, ele já deu uma margem lateral aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda. Maravilha, é isso mesmo que nós queremos. Agora nós vamos voltar aqui no projeto e vamos começar a trabalhar esses nossos cards aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Os nossos cards todos são home, né? Então o que for card home,
eu quero dar uma margem para ele para não ficar colado um no outro. Então vamos ver aqui no nosso CSS, vou colocar aqui ponto home, fazendo referência àquela nossa classe. Eu vou colocar assim, ó, uma margem, a margem de cima e a margem de baixo ela vai ser de 1 rem, e a margem lateral vai ser alto também. Então a gente pode colocar assim, porque daí ele vai dar um espaçamento aqui em cima e embaixo, e as laterais ela vai se organizar automaticamente. Pode ver que o nosso botão ele já está aqui dentro do nosso card também, certo? Então agora ele deu uma margem aqui, legal, ficou melhor a visão, né? E a gente vai começar a trabalhar então o texto aqui. Esse clean code aqui, eu quero que o texto dele fique alinhado ao centro, esse também e o botão também, beleza? Então vamos fazer assim, vamos colocar aqui text align center, vamos salvar aqui, verificar se ele vai alinhar o texto ao centro. Então beleza, ele já terminou aqui de recarregar aqui, trouxe os textos ao centro pra gente, como esperado. Beleza, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero que esse botão aqui ocupe todo esse espaço aqui para ficar um pouco mais agradável a visão desse botão aqui, porque ele está meio esquisitão aqui ainda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui primeiro por, então o nome do autor, né, vai ser por exemplo por Robert Martin, aí o botão aqui dentro, button, que não é stroke, é stroked, beleza? Então é match stroked button. Aí eu vou fazer assim, ó, o que for botão dentro da nossa página ali, eu quero que ele ocupe 100% do container py dele. Então a largura dele vai ser um width de 100%. Então ele vai ter que ficar um botão mais grandão, ocupando todo o espaço do container py dele. Ele é um container filler. Então ele já carregou aqui, ó, tá vendo? Então ele já deu uma visão mais legal pra gente, ó. Ele ainda não está fazendo nada. A gente já vai implementar aqui, ó. Quando eu clicar nesse botão, ele vai voltar lá para a página anterior. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso livro read, né? Nós temos aqui o nosso botão. Deixa eu verificar aqui. Aqui o nosso botão. Então quando ele for clicado, eu vou colocar aqui que no clique, eu quero que ele chame aquele nosso método cancel, que vai retornar para a página anterior, que nós já temos implementado aqui, porque nós copiamos lá do nosso livro update. Então ele vai pegar aquela rota e navegar para aquela rota quando nós clicarmos nela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar um texto aqui que eu copiei da internet, lá da página da Lorem Ipsum, só para a gente poder fazer uns testes aqui, verificar como que vai ficar a visão aqui, quando o texto for bem grandão aqui, tá bem? Então eu vou retornar agora para a nossa página anterior. Esse engenharia de software eu vou editá-lo. Eu vou tirar o Lorem Ipsum aqui e vou copiar esse nosso texto aqui e vou clicar em atualizar. Vamos aguardar, ele atualizou aqui pra gente, então eu vou fazer a leitura desse nosso livro agora. Então fazendo a leitura, ó, tá vendo? Ele ficou aqui o título, Engenharia de Software, por Louis Jernster, e o nosso botão de voltar aqui e o nosso texto aqui do nosso livro. Beleza? Ficou legal, né? Ficou bacana aqui. Você pode aplicar um CSS para você alinhar aqui certinho, se você quiser, esse card em si. Só dar uma classe para ele lá e aplicar esse CSS. Então isso é bem simples, vocês conseguem fazer aí, né? Então, se eu clicar no botão de voltar, ele vai voltar aqui para a página anterior. Beleza, pessoal. Então, ficou bem agradável aqui o nosso projetinho. Chegamos ao final do nosso projeto, né? Vamos realizar aqui já um commit também. Então, vamos colocar aqui git add ponto git commit -m. Vamos colocar aqui o read para livro implementado. E vamos dar um git push aqui para ele subir essas atualizações aqui. Ótimo, pessoal. Então, só fazendo o teste aqui do nosso sistema, na hora que eu clico aqui no Home, ele renderiza o nosso componente Home. Em categoria, ele traz as categorias que nós criamos. Vou criar uma nova categoria aqui. Então, clicando em criar, ele criou aqui a nova categoria. Vou tentar deletar essa categoria aqui. Então, se eu cancelar, ele volta, a categoria ainda continua aqui, mas se eu deletar, realmente ele deleta da base de dados. Beleza? Vou editar essa nossa categoria informática aqui, eu vou colocar informática 2, atualizando ela aqui, beleza, atualizou, né? Então, eu vou ler os livros dela. Se eu tentar deletar ela, como ela possui um livro, vai dar um erro para a gente lá, de forma personalizada. A categoria não pode ser deletada, possui livros associados. Então, eu cancelo e volto para a página anterior.
Maravilha, até aqui tudo bem. Vou fazer a leitura dos livros dela então. Aqui nós temos o Clean Code, Engenharia de Software, onde nós implementamos o nosso CRUD também. Aqui nós temos as validações do nosso formulário. Se eu não digitar, se o meu formulário não atender os requisitos mínimos, ele apresenta a mensagem de erro aqui pra gente, ó, tá vendo? E não habilita o botão de criar. Então eu vou colocar um texto qualquer aqui, habilitou, vamos criar. Criou aqui o nosso livro, perfeitamente, maravilha. Vamos editar esse livro, eu vou colocar K aqui apenas. Atualizando, atualizou lá na nossa base de dados. Se a gente for fazer a leitura aqui, ele vai ter o texto lá kkkk. Então aqui, por, o nome do autor, o título, vamos voltar, Clean Code, mesma coisa, tá vendo? Então, aquela atualização que a gente fez lá já no nosso engenharia de software aqui, ele ficou lá na base de dados. Legal, pessoal. Um forte abraço, pessoal. Aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos apresentar o projeto final. Até mais.